Então, dando início à mensagem, a palavra do Senhor, nós queremos primeiro saudar a todos com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Certamente Amém. Você que estará acompanhando essa mensagem pelo YouTube, nos próximos dias vindouros, também fica aqui o nosso cumprimento e que esta palavra venha edificar grandemente a sua vida, a sua família, enfim, a todos aqueles que certamente hão de ter acesso a essa mensagem. Pois bem, nós vamos estar fazendo a leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 1. A palavra diz assim: tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, fechar os nossos olhos, dizendo assim: Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, que privilégio é termos a oportunidade de fazermos a leitura da Tua Palavra. Que privilégio, Senhor, é estarmos na Tua casa. Também, Senhor, não menos importante, ouvir a Tua voz nesta noite. Nós já te pedimos, Senhor, que o Senhor é o divino companheiro, que o Senhor fique conosco, porque sabemos que a sombra da noite se aproxima e nela o tentador pode atacar. Fica conosco, Senhor, porque em Ti nós temos a luz para discernir, para caminhar, para decidir, para ir, para parar, para retroceder. Enfim, Senhor, no Senhor nós temos todas as condições para termos uma vida que glorifica o Teu nome neste mundo. Assim, Senhor, nos abençoa. Fala conosco nesta mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, meus amados, a palavra situa que o Senhor Jesus ele estava ali à beira do lago de Genezaré. Também esse lago, ele tinha praticamente quase 40 quilômetros de dimensão. Então era chamado de um mar, mas na realidade era um lago. E o Senhor Jesus, ele recebe a multidão, e como sempre, ele não perde a oportunidade de ensinar. Como bom pastor, ele vai falar por uma parábola. E o que é uma parábola? Ela nada mais é do que uma história que contém uma verdade e que por si só ela tem
a propriedade de se prolongar ao longo dos tempos sem se tornar ultrapassada. Olha como é que é importante. Então, isto é uma parábola. E nela contém, normalmente, uma comparação. Ela contém uma comparação. Então, a leitura que nós fizemos, como nós fizemos a leitura corretamente, nós não alcançamos imediatamente o que o Senhor estava falando ali. Também a multidão não conseguiu entender nada. Nem os discípulos que estavam ali com ele entenderam. Porque eles perguntam: Senhor, por que o Senhor está falando em parábolas? Por que, Senhor? Então, o Senhor Jesus ele vai dar a explicação que se encontra nos versículos 11, 12, 13 e 14, quando ele diz assim: respondendo, diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não os é dado. Por quê que a eles não é dado? Então, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Agora ele vai invocar o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías, 800 anos antes da vida dele, entregou essa palavra para o povo de Israel, dizendo: porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, ao olhar, não ver, ao escutar e não ouvir. Então, na realidade, eles não compreendiam aqueles mistérios do qual ele estava tratando. E aí ele disse assim: e neles, toda aquela multidão, se cumpre a profecia de Isaías, que diz que não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. E aí o Senhor Jesus, ele vai falar qual é a causa daquele problema. Ali estava estabelecido o problema. E o problema está na explicação no versículo 15. Por quê? Porque o coração desse povo está endurecido. Olha, presta atenção nisso, porque isso vai mostrar para a gente 3 tipos de coração dentro da parábola. Nós temos que criar um raciocínio lógico e ao mesmo tempo espiritual para entendermos. Então aqui existe, olha, o coração endurecido. 3 tipos de terra, tá? E aí ouviu de mau grado com seus ouvidos. Não quiseram ouvir e fechou os olhos. Por que eles fecharam os olhos? Para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho. É conforme a palavra diz, né, Manuel? Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Deus desses séculos cegou-lhes o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Amém? Ok? Que da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, veja bem, volta lá novamente, por favor. Então, veja bem, no 15, né? Então, eles fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com o ouvido, e compreendam com o coração. E aí se ouviu, viu e compreendeu. Lembra a escola bíblica dominical desta manhã? Então a fé entra no coração, e quando a fé entra, eles vão compreender. Compreender o quê? Que eles precisam se converter da pior enfermidade que eles têm, que é o pecado.
bem claro isso. O homem, ele nasce sob o pecado. E no pecado ele vai viver em trevas durante toda a sua existência. Então, exatamente nesse percurso de trevas, precisa ter a intervenção do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus diz assim, eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. E ele intervém como luz do mundo e nós passamos a ter um entendimento. Nossos olhos são abertos e nós passamos a ter um entendimento que nós precisamos nos arrependermos da vida que nós levamos e aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, senão nós vamos morrer e não vamos viver depois por toda a eternidade com Ele. Então, esse é o entendimento. Mas aí no 16, ele vai dizer algo interessante. Mas bem-aventurados os vossos olhos. Ele está falando com si, está falando para nós, para a sua igreja. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E aí, ele vai dizer o ministério dele no 17, ó, porque em verdade eu vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vocês estão vendo, e não ouviram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas eles não ouviram. Então, veja bem, nós vamos voltar agora para o entendimento da parábola. Porque o Senhor Jesus, ele começa a explicar, olha só. Eis que o semeador saiu a semear. Então, o que o semeador tem na mão? A semente. Então, veja bem, a semente fala do evangelho que precisaria nascer, ser semeado para nascer no coração do homem, como uma boa notícia. E então, meus amados, o que vai acontecer aqui é algo interessante, porque o Senhor Jesus disse assim, olha, mas ele, veja bem, ele começou a semear e uma parte dessa semente caiu ao pé do caminho, mas nós precisamos transportar para os nossos dias o que é esse caminho. Veja bem, como ele estava tratando aqui de algo que o povo conhecia, então ele estava aqui explicando o que era esse caminho. Pois bem, na época do Senhor Jesus, normalmente as plantações elas eram feitas separando uma determinada parte do terreno, ia toda a vida, e ali, nessa parte do terreno, era lançada as sementes. Mas ao lado dessa parte do terreno, se havia um caminho, lado a lado, porque é por onde as crianças, os adultos, todas as pessoas passavam. Então eles, ao passar, toda a vegetação ali do caminho se secava, como é hoje. Já viu quando nós passamos num gramado, muita gente passa durante muitos meses, aquela parte que eles passam, criam ali uma espécie de caminho. A vegetação ali perece. Então o Senhor Jesus estava falando na linguagem deles. Olha, essa semente que ele semeou, uma parte caiu ao pé do caminho, né? Então, veja bem, e aí eles assim, então essa semente, ela não foi enterrada, tá? Ela não foi enterrada, ela caiu ali. Então vieram as aves e comeram aquela semente. Depois ele vai explicar o seguinte, de que quando a palavra de Deus, ela cai num coração endurecido, o inimigo vem e logo rouba o que ele ouviu. E aí não se produz nada. O evangelho não produz mudança de vida daquela ou daquelas pessoas. Mas interessante que o Senhor Jesus, ele disse assim, mas e a outra parte da semente? Como é que aconteceu? Bom, ela caiu em pedregais.
O que é isso? Mais uma característica do solo ali que eles conheciam. Lá na região de Israel, tinha uma parte do terreno que era muito rochoso. E conforme vinham as chuvas, as enchentes, aquela coisa toda, elas iam trazendo as terras lá de cima do monte e ia cobrindo aquelas pedras, aquelas rochas, ia cobrindo. Mas ali tinha uma pequena camada só de terra. E o agricultor, o que ele fazia? Antes dele lançar a semente, ele vinha com um pedacinho de pau e enfiava ali para medir qual era a lâmina de terra que tinha ali. Aonde tinha pouco, ele não plantava. Por quê? Porque a semente, ela certamente ela iria germinar, entretanto ia acontecer algo interessante, que ela não conseguiria criar raízes. E como ela não tinha raiz, ela não teria como buscar os suprimentos da terra, os nutrientes. Então logo que o sol vinha, ela morria. Então ele está dizendo aqui que é o tipo de coração em que recebe a palavra com toda a euforia, com toda a emoção, mas logo, sem conversão, logo, ele abandona a palavra de Deus. Então ele não vai produzir nenhum fruto. Ele ouviu, que bonito, que legal, muito bom, mas ficou nisso. Então não vai ali gerar fruto. Pois bem. Mas o Senhor Jesus, ele explica, mas vindo o sol, queimou-se e secou. Por quê? Porque não tinha raiz. Tá? Eu já expliquei sobre isso. Agora veja bem, e a outra? A outra caiu entre espinhos. Está falando também de um coração em que ouve a palavra. Ele ouviu a palavra. Até mesmo ele foi convidado a vir à igreja. Pastora Maria, presta bem atenção nisso. A pessoa veio à igreja porque ela estava vivendo um problema muito sério. Muito sério. Por injustiça lá fora, decepcionado com a religião, decepcionado com os irmãos, com as irmãs, tá? Então ele veio. E ele vai e recebe essa palavra. Mas logo a seguir ele vai descobrir algo interessante. De que a vida dele é cercada de muitas lutas, muitas dificuldades, muitas injustiças, muitas incompreensões. Mas ele buscou essa palavra no coração dele para que tudo na vida dele fosse facilitado. Mas a palavra não diz isso. A palavra do Senhor Jesus diz que no mundo tereis aflições. E eu venci o mundo. Onde está isso, Emanuel? Você se lembra? O pastor Carlos vai mencionar isso, eu nem me lembro. Mas vê se está no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 30 e 31. Evangelho de João 30. Agora conhecendo, sabe tudo, por isso crendo que saíste de Deus. Não, a palavra não é aí, 33, né? 33, isso. Tendo disso isso, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então aquela pessoa que recebeu entre espinho na luta, ela olhou para a luta e esqueceu de vivenciar a bênção. Muitos de nós chegamos no Evangelho buscando uma bênção material. E quando nós entendemos e temos um encontro com Jesus, a sua luta do dia a dia, ela se tornou muito pequena diante do tamanho da bênção que Deus tem preparado para você. Nós vivemos 80, 100 anos, não é nada. Trazendo uma ilustração aqui. Ainda ontem, eu conversando com a pastora Maria, a respeito de um lutador de boxe, né? Você se lembra o nome dele? Eu nem me lembro mais. Jorge Foreman, né?
e depois fez sucesso vendendo churrasqueirinha elétrica, né, tal. Esse homem nasceu em 1949, ele nasceu um ano antes de mim, eu também sou velho. Então, veja bem, ele, aos 18 anos, ele foi campeão olímpico de boxe. 18 anos eu já era maior de idade. Ele foi campeão olímpico. Pois bem, e ali ele fez uma carreira de muito sucesso, fez a luta do século com Muhammad Ali, que era o famoso Cassius Clay, e um gigante gentil. Mas vocês podem acreditar, meus jovens, que você está me ouvindo no YouTube, 5 décadas passaram, desde aquele dia. Passou muito rápido, muito rápido. A vida nossa passa muito rápido. Dos 14 aos 18 parece que dura uma eternidade. Dos 18 ao 30 começa a caminhar um pouquinho mais. Dos 30 ao 40 já passou. E dos 50 você nem vê chegar, porque você, os 60 já te atinge. De repente, quando você diz assim, eu estou começando a entrar na idade, na terceira idade de velho, você já está com 74 anos para 75 anos. Passa muito rápido. Mas a vida que Jesus promete é a vida eterna. Essa vida eterna não terá tempo. Ela é abundante por todo o sempre. E aí depois eu vou explicar para vocês. Pois bem. Então nós falamos a respeito daqueles 3 tipos de terreno, de terra, e falamos a respeito que tipifica o coração do homem. E finalmente o quarto. O quarto eu espero que seja o coração de todos vocês que me ouvem. Todos vocês que me ouvem. Que seja esse quarto tipo, que é a outra semeadura caiu em terra boa. E deu fruto, um a 100, e outro a 60, e outro a 30. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o Senhor Jesus disse assim, vocês sabem que semeadura foi essa? Manuel, coloca aí pra gente. O 13:23. 13:23. Mas o que foi semeado em terra boa, essa terra boa, ela tinha todos os componentes. Ela tinha a presença da terra, que é, nós estamos vivendo sobre a terra. Ela tinha a presença da rocha, porque nós precisamos estar na rocha, que é o Senhor Jesus. E quando nós estamos em Jesus, nós temos um nutriente, porque o Senhor Jesus disse que Ele é o pão da vida. Da mesma forma, Ele disse que Ele é a água que descedenta. Então Ele nutre o Evangelho, a semente plantada em nós. E Ele diz que Ele é a luz do mundo. Então, sobre essa plantação no nosso coração, incide a luz. Porque sem luz não há vida, salvo alguns tipos raríssimos de vida sem luz, que são viventes unicelulares, que têm uma célula só para conseguir viver. Eles não dependem de luz. Isso vocês vão estudar em biologia, em ciência. Então, meus amados, um dia eu estava discutindo com a Arca sobre isso. Lembra, Arca? Eu nunca me esqueci. Você lembra? Estava discutindo. Você estava lá, mas você já esqueceu. Eu nunca me esqueço. Então vejam bem. E aí, como tem todas as condições propícias, a semente, que é a palavra de Deus, ela vai ser multiplicada.
É como se eu citasse um exemplo aqui, tá? De que o homem, todo mundo ouve a palavra de Deus, mas muitos não querem viver a palavra de Deus. Uns recebem o evangelho na superficialidade, sem a profundidade do mistério de Deus, né? E vamos por aí. Outros têm uma fé vacilante. Vive um momento maravilhoso, glória a Deus. Agora vai passar pelo momento do vale da tormenta. Deus esqueceu de mim. Estou emburrado com Deus. É a fé vacilante. Porque a fé verdadeira é aquela que depende das circunstâncias. Por isso que nós iniciamos louvando o Senhor, dizendo o seguinte, o Manuel pode até colocar para nós encerrarmos, pode até colocar, divino companheiro. Ah, que falta, vai. Divino companheiro. Quem é o divino companheiro no caminho? Jesus, na nossa caminhada. Mas nós precisamos sentir a presença dele logo quando nós nos levantamos pela manhã. E aí, ele vai dissipar todas as sombras que vão se levantar, que a sombra fala de ausência de luz, ausência do sol, sombras, tá? E agora por quê? Porque eu já tenho a luz bendita do amor, o amor que o mundo está carecendo, ao ponto, eu quero trazer uma ilustração aqui, de alguém que para a sua motocicleta num lugar, e vocês devem ter acompanhado, ele parou, pega o seu celular, e chega na pessoa, toma o celular dele e atira nele. Ausência de amor. A vida está desvalorizada. Você sai de casa, eu saio de casa, nós saímos de casa, mas a nossa prece, o nosso pedido ao Senhor, Senhor, me leva, mas me faz com que eu volte, porque o perigo está ali na esquina. Eu teria um agressor que eu nunca conversei com ele, ele nunca falou comigo, mas ele quer algo que eu tenho, e eu posso até dar para ele, mas ele pode reagir de uma forma completamente contrária ao que deveria ser. Então, falta do amor. Então, veja bem, o nosso pedido é sempre isso. Fica, Senhor. Já se faz tarde. Não, fica, Senhor. Já se faz tarde. Porque o Senhor tem o quê? O Senhor tem a boa terra, que é o meu coração, para pousar. E faz em mim, não uma visita, mas uma habitação permanente. Quando alguém diz assim, me dá o seu endereço, e você diz assim, eu moro na rua tal, tal, tal. Então qual é a qualificação? Residente e domiciliado, ou seja, sentimento de permanência. Então faz morada em mim, né? Já se faz tarde. Tem meu coração, faz em mim morada permanente. E aí o nosso clamor, fica, Senhor, fica, meu Salvador. Agora sim, olha, eu vou expor o perigo que eu estou. Ó, a sombra da noite se aproxima. O homem mau, o marginal, é aquele que vive na sombra da noite. Ele tem olho, mas ele não enxerga a beleza da vida. Ele tem ouvidos, mas ele não ouve o clamor do desesperado. Amém? Porque nela o tentador pode atacar. E aí nós pedimos ao Senhor, vocês que são jovens, ainda vão andar pelo mundo afora, mas sempre com esse sentimento. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Difícil, né?
ajuda-me ao céu chegar. Porque entre o caminho e o céu há todo um processo a ser cumprido. E esse processo não é o nosso assunto hoje, então esse processo se chama santificação. Portanto, o meu pedido nesta noite, como pastor do Evangelho, é que, e nesse dia também, para quem for assistir no YouTube, é que a fé, ela venha fazer morada no seu coração. Porque nós só podemos encontrar Jesus pela fé. Então, que ela seja lançada em vossos corações. Então, sim, vocês vão entender que a vida é muito mais do que o natural. Há uma vida espiritual. Há uma vida eterna prometida para todos vós, como foi prometida para mim. O que é necessário? É necessário que eu seja a boa terra, um coração sensível ao falar de Deus, um coração passivo de transformação. E o meu pedido nesta noite é ao Senhor: Senhor, transforma a minha vida, transforma, Senhor, o meu pensar, o meu coração, o meu ouvir e a minha visão. E o seu nome há de ser glorificado. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente.